Você já passou por momentos em que parecia que tudo estava perdido? Aqueles momentos em que o medo e a incerteza tomam conta e você se pergunta: de onde virá a minha ajuda? Hoje, vamos falar sobre algo que pode trazer paz ao seu coração. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando. Vamos refletir sobre a provisão de Deus, o que significa, de verdade, confiar que Ele cuidará de tudo, mesmo quando os recursos parecem escassos e as soluções inexistentes. A Bíblia nos garante em Filipenses 4:19 que meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E em Mateus 6, Jesus nos lembra: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Essas palavras nos ensinam que Deus, em sua bondade, nunca nos abandona. Ele vê cada uma de nossas necessidades e, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho, Ele já preparou uma solução. Mas, como podemos ter certeza de que Deus proverá em tempos de crise? O que a Bíblia nos ensina sobre confiar nele quando tudo parece impossível? É sobre isso que vamos refletir juntos hoje. Um dos maiores exemplos de confiança em Deus está na história de Abraão. Você se lembra do que aconteceu em Gênesis 22? Deus pediu algo inacreditável a Abraão: que ele sacrificasse seu filho, Isaque. Imagine a dor no coração de Abraão. Ele esperou tanto tempo por aquele filho e agora Deus o estava pedindo de volta. Abraão subiu o monte levando Isaque, sem entender completamente o que Deus planejava, mas ele confiava. Ele acreditava que, de alguma forma, Deus proveria, mesmo naquela situação desesperadora. E é aqui que vemos uma das maiores demonstrações de fé e confiança que a Bíblia nos ensina. Agora, pense bem. Deus estava testando Abraão. Não era porque Deus queria o sofrimento de Abraão, mas Ele queria ver até onde Abraão confiaria nele. Deus, em sua soberania, conhece nosso coração, mas Ele nos coloca em momentos desafiadores para moldar e fortalecer nossa fé. No caminho, Isaque, ainda inocente, perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu algo profundo: Deus proverá. Essas duas palavras, tão simples, carregam uma fé inabalável. Abraão estava dizendo, em outras palavras: eu não sei como, mas confio que Deus tem um plano. E de fato, Deus tinha. No momento exato, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, o anjo do Senhor apareceu e disse para que ele não fizesse mal ao menino. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia provido o sacrifício, assim como Abraão havia confiado. Essa história é uma das mais poderosas para nos ensinar sobre confiança. Abraão não viu o carneiro antes de subir o monte. Ele não sabia como Deus agiria, mas mesmo assim, ele obedeceu. Abraão confiou que, independentemente da situação, Deus já tinha uma solução pronta. Agora, pense comigo. Quantas vezes passamos por situações em que não conseguimos ver a saída? Talvez você esteja enfrentando algo agora: problemas financeiros, problemas de saúde, crises familiares. E nesses momentos pode ser fácil duvidar, fácil se perguntar: será que Deus realmente proverá? Abraão também não sabia como Deus proveria, mas ele confiou. E o que podemos aprender com ele é que a confiança em Deus não depende de enxergarmos o futuro claramente. Ela depende de crermos no caráter de Deus, em sua bondade e em sua promessa de estar conosco. Isso é o que significa ter fé, andar no desconhecido, mas com a certeza de que Deus
está segurando nossa mão. A confiança em Deus é saber que Ele nos vê, que Ele está atento às nossas lutas e que no momento certo a provisão virá. Ela pode não vir da forma que esperamos, mas sempre vem no tempo de Deus. E você está enfrentando uma situação em que confiar em Deus parece difícil? Como podemos nos dias de hoje ter a mesma fé que Abraão teve naquele monte, quando tudo parece impossível? A resposta está em lembrar que, assim como Abraão, precisamos entregar nossas preocupações a Deus, confiando que Ele já tem um plano preparado, mesmo que ainda não possamos vê-lo. Confiar em Deus é entregar o controle, sabendo que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas, por mais caótica que a situação pareça. E essa confiança nos fortalece, nos dá paz em meio à tempestade, e nos faz lembrar que o mesmo Deus que providenciou para Abraão, providenciará para nós também. Agora, quero te levar a outra história poderosa da Bíblia, a história de José. Se você conhece a história de José no Egito, sabe que a vida dele foi cheia de altos e baixos. Ele era o filho amado de Jacó, mas seus próprios irmãos o venderam como escravo por inveja. Imagina a dor de ser traído por aqueles que deveriam te amar e proteger. José foi vendido, levado para o Egito, e mesmo em terra estrangeira, ele manteve sua fé em Deus. Mas as coisas não ficaram fáceis para ele. Depois de trabalhar na casa de Potifar, José foi injustamente acusado pela esposa de seu senhor e acabou na prisão. Parece que tudo estava desmoronando, certo? Por anos, José ficou preso, sem saber o que aconteceria com ele. No entanto, em vez de perder a esperança, ele continuou confiando em Deus. E o que aconteceu? No tempo de Deus, José foi libertado e elevado à posição de governador do Egito. Deus transformou sua situação de dor em um plano maior, que não só salvou sua vida, mas também a vida de toda a sua família e de muitos outros. José não sabia exatamente o que Deus estava fazendo, mas ele tinha a certeza de que Deus tinha um plano. Mesmo em meio às dificuldades, ele manteve sua fé. E essa é uma das grandes lições dessa história. Muitas vezes, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que podemos imaginar. Quantas vezes em nossas vidas passamos por momentos que parecem injustos, situações em que somos incompreendidos, atacados ou até traídos, e é nessas horas que nos perguntamos: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Mas assim como no caso de José, Deus tem um propósito para cada uma dessas situações. José foi da prisão ao palácio, mas esse processo não foi rápido nem fácil. Isso nos mostra que o plano de Deus nem sempre acontece no nosso tempo, mas acontece no tempo perfeito dele. E quando ele age, as coisas mudam de forma poderosa. E você já passou por momentos em que parecia que tudo estava perdido, mas depois, olhando para trás, percebeu que aquilo fazia parte de um plano maior? Talvez você esteja nesse momento agora. Talvez você esteja no Egito pessoal, sentindo-se preso ou sem esperança. Mas lembre-se, Deus nunca nos abandona e Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Assim como José, podemos não entender o porquê das nossas lutas, mas podemos confiar que Deus está preparando algo grandioso. A história de José nos ensina que Deus pode pegar até os momentos mais difíceis da nossa vida e transformá-los em algo que nos levará ao propósito que Ele tem para nós. Então, se você está passando por dificuldades, lembre-se, Deus sempre tem um plano. Você pode não ver agora, mas Ele está te guiando. Confie no tempo de Deus, porque quando Ele abrir as portas, tudo vai fazer sentido. O mesmo Deus que cuidou de José está cuidando de você também. Agora que vimos esses exemplos poderosos de confiança e provisão de Deus, é importante nos perguntarmos: como podemos aplicar isso às nossas vidas hoje? Afinal, essas histórias não estão na Bíblia apenas para nos inspirar, mas para nos guiar em nossa própria caminhada de fé. Primeiro,
Precisamos entender que confiar em Deus é mais do que um sentimento. É uma decisão. A decisão de confiar que, apesar das circunstâncias, Ele está no controle. Quando enfrentamos desafios no trabalho, na família ou em nossa saúde, nossa primeira reação humana muitas vezes é o medo ou a preocupação. Mas é aí que devemos fazer uma escolha consciente de colocar nossa confiança em Deus. Uma das formas mais práticas de fazer isso é através da oração. Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, estamos declarando que confiamos nele. Filipenses 4:6 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração não é apenas um momento para falar com Deus, mas também uma forma de entregar o controle para Ele. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, em vez de tentar resolver tudo sozinho, ore com fé, sabendo que Deus está ouvindo e que Ele já está preparando uma resposta, mesmo que ainda não seja visível. Além da oração, nossa confiança em Deus também deve ser demonstrada em nossas ações. Quando você confia que Deus proverá, você começa a agir de acordo com essa fé. Isso significa dar passos de obediência, mesmo quando o caminho não parece claro. Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante e não tenha todas as respostas ainda. Confie que Deus irá iluminar seu caminho. E enquanto isso, continue andando. Podemos ver exemplos práticos de pessoas que, em tempos modernos, escolheram confiar em Deus e experimentaram suas bênçãos. Pense nos missionários que deixam tudo para trás, sem saber como Deus proverá em um país desconhecido. Ou nas famílias que, em meio a dificuldades financeiras, continuam doando ou ajudando outros, acreditando que Deus cuidará de suas necessidades. Essas histórias mostram que a confiança em Deus não é passiva, ela é ativa. Confiar em Deus não significa esperar sentado, mas sim continuar andando pela fé, mesmo quando a visão não é clara. E quanto a você, quais áreas da sua vida você precisa entregar a Deus? Talvez seja um relacionamento complicado, uma decisão de carreira, ou até questões de saúde. Lembre-se, assim como Deus foi fiel a Abraão e José, Ele será fiel a você. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele não apenas cuida das nossas necessidades, mas também nos guia para o propósito maior que Ele tem para nossas vidas. Hoje, eu te encorajo a fazer um teste de fé. Pegue aquela situação que tem tirado sua paz e entregue a Deus em oração. E depois, dê o próximo passo, com a confiança de que Deus já está à frente, preparando o caminho. Lembre-se, quando você confia nele, o impossível se torna possível. Hoje refletimos sobre a provisão de Deus em nossas vidas. Vimos como Abraão confiou que Deus proveria, mesmo no momento mais difícil. E como José, mesmo em meio às injustiças, acreditou que Deus tinha um plano maior para ele. Essas histórias nos mostram que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre proverá. Ele vê nossas necessidades e está sempre ao nosso lado, guiando nossos passos. A confiança em Deus nos dá forças para continuar, mesmo quando não conseguimos ver a solução. E eu quero encerrar com uma promessa que está em Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que essa palavra te fortaleça e te lembre de que Deus está no controle e Ele nunca te abandonará. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Que Deus te abençoe e te guie, sempre lembrando que Ele proverá.